Oi pessoal, eu estou aqui para tratar de um assunto que é de extrema relevância para toda a nossa sociedade. Vamos abordar o assunto referente aos adolescentes, quando eles estão na fase de um pré-conhecimento de namoro. Creio eu que algumas congregações, ou vamos dizer pelo menos 50 a 70% das congregações, em especial evangélicas, elas precisam de um trabalho mais aprofundado para tratar desse assunto relacionado aos adolescentes. Então, eu indico que cada congregação, com suas doutrinas, respeitando todas as suas doutrinas, busquem organizar em reuniões e selecionar dentro de seus membros, da sua membresia, 2 ou até mesmo 3 casais de jovem com idade média de 30 anos. Para que esse jovem casal, que estejam recentemente casados ou casados há um bom tempo, com certeza que esses casais sejam casais que tenham um convívio conjugal que seja mais exemplar dentro da sociedade, as congregações deveriam selecionar esses 2 ou 3 casais, cada uma congregação, para 1 ou 2 dias na semana, ou de 15 em 15 dias, em uma sala específica. Não precisa ser propriamente no púlpito, nos dias das reuniões, dos cultos, mas em uma sala específica, que possa abordar o tema relacionado ao primeiro namoro, ao primeiro relacionamento de compromisso. E esses jovens vão ser doutrinados e orientados por esses casais que foram selecionados para explicar para eles como proceder para que sua futura família, caso venham desenvolver um compromisso com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu namorado, com a sua namorada, desenvolver um compromisso de casamento, que esses jovens saibam respeitar as famílias que estão chegando nas suas vidas. A jovem, por exemplo, ela costuma, pela força da juventude, ambos, aliás, pela força da sua juventude, em alguns dados momentos, afrontarem a sogra, o sogro, e já criar, a partir daí, um estranhamento, um rompimento de vínculos a partir do momento. Porque desde o momento que ela começa a afrontar a sogra, automaticamente a sogra ela vai recuar e vai perceber que aquele relacionamento não é abençoado para o seu filho. Então, é por base disso, é dentro dessa linha de raciocínio, que boa parte dos relacionamentos no futuro vem a ser rompido. Eles se separam porque não tem a sabedoria adequada, porque não foi instruído para tal coisa. Então, esses casais, eles vão trabalhar na vida desse jovem, orientando esses jovens como receber a futura família, a nova família que vai ser agregada à sua família de sangue. Essa família nova que vai chegar, ela não é uma família consanguínea, é uma família adquirida. A princípio ela não é uma família consanguínea. Mas se esses casais vierem a formar famílias e terem filhos, as gerações, os filhos desses novos casais, desses novos pré-adolescentes que estão entrando na adolescência, entrando na fase adulta para namorar, os futuros filhos desses jovens vão ter o mesmo vínculo sanguíneo, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai. Então jamais é conveniente que esses jovens afrontem o seu sogro ou a sua sogra ou a membresia da sua família, porque a sua geração será amaldiçoada
trará maldição para a sua geração, porque a partir do momento que os parentes eles não têm consideração, respeito, amor, as crianças são afetadas com isso. Então, esses jovens, eles precisam compreender que a nova família que eles estão adquirindo naquele momento são sua família também. Quando duas pessoas se unem, se casam, elas não passam a ser uma família separada. Elas só são uma família separada, só, única e exclusivamente quando estão debaixo dos mesmos, aliás, debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto, eles são uma família separada. Mas quando saem daquele ambiente, daquela residência, saem ali para um outro ambiente fora daquele, aquelas duas famílias, elas passam a ser uma família só. Por que elas passam a ser uma família só? Nós precisamos entender, e nós precisamos passar isso para os jovens, para que eles tenham uma vida mais abençoada, que quando nós fomos gerados no seio do ventre da nossa mãe, ainda feto, ainda pequeno, nós crescemos ali dentro do útero materno, ouvindo vozes até chegar aos 9 meses. E dentro da barriga ainda nós aprendemos, mesmo que não tenhamos conhecimento para lidar exatamente com isso, por instinto, nós aprendemos a reconhecer as vozes dos nossos parentes, das pessoas que estão próximas a gente. Quando nascemos, a partir de então, já fora do útero, nós aprendemos a conviver com cada membro da nossa família. E nós percebemos que esses membros das nossas famílias, da nossa família, aliás, esses membros da nossa família, existem uns com bastante qualidade, que nós gostamos e preferimos ficar perto, porque eles nos trazem algum tipo de benefício social, emocional, até financeiro. E já existe um outro grupo dentro da mesma família, da nossa família, que esse grupo, ele, ou algumas apenas pessoas, ou uma pessoa desse grupo, dessa família, eles têm mais defeitos do que qualidade. E nós escolhemos, a partir de então, a ficar longe dessas pessoas, porque elas nos trarão malefícios, nos farão mal, podem nos influenciar de maneira negativa e trazer coisas que não são boas para a nossa vida. Sim, nós devemos agir dessa forma assim. É claro, é prudente, é conveniente. Só que uma coisa é você ficar distante dessa pessoa. Outra coisa é você deixar de amar essa pessoa. Essa pessoa, ela tem defeitos, como todo ser humano, e ela tem defeitos maiores do que os que você está acostumado, que você gostaria para a sua vida. Mas ela não deixa de ser um membro da sua família. Então nós precisamos aprender a amar essas pessoas. Nós precisamos aprender a amar as pessoas com todos os defeitos e qualidades que cada um tem. Ficamos perto de uns, distante dos outros, mas amando todos eles. Porque Deus se agrada disso. É exatamente isso que Deus quer. Ele não quer rompimento de vínculos familiares. A família é uma instituição divina, de Deus. Então ele não quer rompimento de vínculos. Quando há rompimento de vínculos, acontece vários casos aí, como esses que tem aí na sociedade, aqui no Brasil. Pessoas em situação de rua, pessoas que tiveram conflitos dentro de casa, e esses conflitos fizeram que os rompimentos de vínculos fossem quebrados. E as pessoas não conseguem reatar esses rompimentos novamente. Então nós precisamos amar os membros da nossa vida, da nossa família, que têm qualidades,
Assim como nós não precisamos ficar próximos dos membros das nossas famílias, que não têm muitas qualidades, que têm mais defeito, mas não podemos deixar de amá-los, porque essa proximidade, esse estreitamento de vínculo, que foi salvo, vamos dizer assim, ele foi salvo para não romper o vínculo. Esse estreitamento de vínculo com essa pessoa que tem defeitos, num futuro, Deus pode utilizar a nossa própria vida para trazer essa pessoa para a razão, para orientar, para poder mostrar um caminho melhor. E essa pessoa só vai permitir que você faça isso se você não tiver rompido vínculos com ela. Ela vai ter esperança em você. Deus vai usar a tua vida para trazer esperanças para essa pessoa. Então, assim como nós aprendemos, depois que nascemos fora do ventre da nossa mãe, nós aprendemos a lidar com a nossa família, respeitá-los com todos os defeitos e qualidades que cada um tem, nós precisamos nos conscientizar que precisamos reaprender a viver essa sociabilidade quando nós adquirimos uma nova família para nós. Quando nós nos unimos a nossa parceira, as meninas aos seus parceiros, aos seus futuros cônjuges, quando nós nos unimos, quando há uma união, nós conquistamos uma nova família para nós. Nós ganhamos de presente uma nova família para nós. Só que essa família, ela também vai vir com defeitos e com qualidades. Nós teremos que reaprender a administrar isso novamente. Nós precisamos aprender a lidar com os parentes da nossa cônjuge, da nossa companheira, porque eles também vão vir, alguns com bastante qualidades, outros com bastante defeitos, e nós precisamos reaprender a lidar com isso. E precisamos sim respeitar cada um deles, com seus defeitos, com as suas qualidades. Independente de qualquer coisa, nós precisamos respeitá-los. Porque Deus, em dado momento, se Ele necessitar utilizar a nossa vida, a nossa presença, Ele vai usar a nossa vida para abençoar aqueles membros, e nós vamos trazer aquele membro para um lado melhor da vida, um lado mais prudente, mais são. Então, pessoal, jovens, adolescentes, a direção das congregações, os casais que forem selecionados, que forem aptos pela congregação a fazer estas palestras, estudem sobre o assunto, orientem os jovens, porque a nossa sociedade, ela carece muito, muito de pessoas assim. Porque só dessa forma nós vamos conseguir transformar a sociedade, com educação, com orientação. As igrejas, elas não são escolas, e não são, aliás, elas são escolas espirituais, sim, mas elas não são família. Aliás, são famílias, sim, também são famílias espirituais. Então nós precisamos cuidar dos membros da nossa família. Nós temos a nossa família de sangue em casa, as que não são de sangue, que nós adquirimos, a família igreja, que não deixa de ser uma família, é um corpo maior, mas é uma família. E nós precisamos orientar esses jovens, não como educação dentro de casa, de família, mas como dever espiritual, como obrigação espiritual, porque Deus, é esse o papel que Deus quer de cada um de nós. Entendeu? Então, assim,
Um outro assunto relevante que me veio à mente agora é que a membresia das igrejas, a parte que não tem sabedoria ainda suficiente para lidar com tal assunto, já um outro tema, é que se nós somos famílias espirituais dentro da congregação, nós temos que aprender a lidar dentro da congregação como se nós estivéssemos no seio da nossa família de sangue. Os assuntos que acontecem dentro da congregação, eles não podem sair fora daquela congregação. Eles não podem ser expostos fora da congregação. Porque aí você está expondo a sua família. As pessoas aqui fora da igreja, as pessoas que estão fora da igreja, que ainda não têm o conhecimento espiritual, elas, quando encontram um defeito no seio espiritual da igreja, no seio da igreja, elas se apropriam disso para justificar o fato de não se aproximarem espiritualmente de Deus nas congregações. Então, pessoal, tenham sabedoria, os assuntos internos da igreja, quem é membro, escutou dentro da igreja, conversou dentro da congregação, guardem para si próprios, ajudem a melhorar aquela situação, a reestruturar aquela situação, a encontrar uma solução para aquela situação, mas não exponham esse assunto fora da congregação. Você não está agindo corretamente quando você faz isso. Você não está agindo com prudência, com sabedoria. Tá bom, pessoal? Então eu deixo aqui esse tema para vocês. Eu ia falar só dos adolescentes, só dos assuntos relevantes à congregação, as congregações que ainda não abordam esse tema referente aos adolescentes. Mas me veio a oportunidade também de falar sobre esse assunto, também não deixa de ser tão relevante, que é o assunto interno das congregações, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e que sirva de alguma coisa de ensinamento para vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.